Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o convite do professor Jean Marlos. É uma satisfação poder tirar uma parte da tarde para falar um pouco sobre o Edmund Husserl, sobre a fenomenologia russeliana, que de algum modo parece ter ganhado, aliás, está ganhando espaço, não é, no Brasil. Eu acho que nos últimos anos, pelo número de eventos que ocorrem e também pelo interesse. Me parece que a produção russeliana no Brasil tende a crescer, né? Tende a se ampliar. Há vários autores que antes se dedicavam simplesmente à fenomenologia de outros segmentos, do Merleau-Ponty, muitas vezes a hermenêutica, ao Porriquet, e hoje nós notamos que essas pessoas têm se direcionado mais para a fenomenologia russeliana, o que é muito bom, né? O que é muito bom, porque no Brasil, pelo menos até o momento em que eu ia começar o doutorado, parecia que a fenomenologia de Husserl se reduzia a uma pré-história da fenomenologia heideggeriana, né, da fenomenologia de ser e tempo. E hoje nós notamos já uma série de outras faces da fenomenologia transcendental que antes era ignorada. Né? O Husserl antes era praticamente considerado o autor das investigações lógicas e das ideias de fenomenologia, das ideias para a fenomenologia pura e para a fenomenologia transcendental, e das meditações cartesianas, e hoje nós vemos uma abertura maior desse leque até as produções tardias do Husserl, de 1936, né, até a produção da Crise das Ciências Europeias, dos artigos reunidos em Europa, Crise e Renovação. Então, esta visão ampla tende a contribuir bastante, não só para o desenvolvimento da filosofia de matriz fenomenológica, como também para outros segmentos dos conhecimentos, né, das ciências humanas, da própria saúde. Né? Semana passada eu havia visto um artigo sobre fenomenologia social, do Alfred Schutz, um leitor de Husserl, que se direcionava a tratar de questões na área de enfermagem. Né? Então, é um tipo de conhecimento que tem um grande potencial de transdisciplinaridade, é um tipo de conhecimento que tende a acrescentar muito também, como é o caso, imagino que da maioria de vocês, a área da saúde, né, da psicologia e de tudo isso. Pois então, com o intuito de apresentar uma parcela das investigações fenomenológicas do Husserl, que até hoje são pouco estudadas no Brasil, hoje eu trago uma apresentação sobre o que o Husserl vai chamar de formas de vida. Né? Há uma série de formas de vida que se dão a partir do contexto comunitário e a partir das vocações individuais, que, de acordo com o Husserl, em alguns artigos, espaços, se torna um tema importante para uma análise fenomenológica, justamente porque ali se encontra, vamos dizer, alguns conceitos centrais da fenomenologia do social, da fenomenologia da cultura, da própria intersubjetividade, né? E de uma série de conceitos básicos que fazem a fenomenologia transcendental. Né? Então, daí com este apelo, eu trago uma breve apresentação sobre as formas de vida, né? Ou sobre a fenomenologia das formas de vida em Edmund Husserl, que de alguma forma é sim mais um tema que se insere na grande área da fenomenologia da cultura, mas é um tema específico e direcionado a como os indivíduos se relacionam e a como a comunidade ela perpassa a individualidade, né, e como de fato não faz sentido pensar a experiência individual desvinculada da vivência comunitária, né, da vivência de um grupo. Praticamente, o texto que eu vou apresentar para vocês, as ideias que eu vou expor para vocês, se devem a leituras de três textos específicos. Não é? Um deles é o artigo Renovação como Problema Ético Individual, que chegou a ser publicado na revista Kaizou, né, pelo Edmund Husserl, em vida. Portanto, não é uma publicação póstuma, é uma publicação, de fato, que o Husserl antes revisou e chancelou e chegou
de fato, a concordar com a publicação. Passagens menores das Meditações Cartesianas, que também é um texto clássico do Husserl, né? E uma parte importante da Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental, que é, vamos dizer, o testamento filosófico do Husserl, né? É uma publicação de 1936, o Husserl vai morrer em 1938. Então já é, de fato, vamos dizer, a publicação que expressa a maturidade husserliana, né? As últimas ideias, as últimas coisas que ele teve tempo de dizer, né? E de registrar por escrito. Essencialmente, quando nós tratamos da filosofia husserliana, né, da fenomenologia, do método fenomenológico, é comum, já de início, perceber que a grande preocupação husserliana é uma preocupação com as questões epistemológicas, né, ou seja, com as questões relativas à teoria do conhecimento, né? Como nós podemos garantir que conhecemos alguma coisa, quando nós podemos considerar algo evidente, em que medida nós podemos ter um conhecimento seguro, a partir de que nós podemos assegurar que conhecemos alguma coisa. Então, o Husserl, ele tem, vamos dizer, no fundamento da sua filosofia, essa preocupação que é hegemonicamente científica. E isso se deve, é claro, à sua formação inicial. O Husserl, ele tem uma formação como matemático. Posteriormente, ele vai se aprofundar e vai continuar suas pesquisas na filosofia, né? Com Brentano, vamos dizer, ele vai ter aí uma experiência com a filosofia que dava à luz à psicologia, né? É um período, de fato, de parto, né? Entre o que seria uma filosofia do espírito e o que seria uma psicologia nos moldes modernos. E nisso, o Husserl ele vai ser acompanhado por toda a vida por uma preocupação com esse rigor científico. Quer dizer, não basta simplesmente dizer, mas é preciso dizer de forma clara. Não basta simplesmente teorizar, mas é preciso, então, objetar o que se teoriza. Né? É preciso, então, apontar para o que se teoriza. Não adianta simplesmente escrever páginas e mais páginas se nós, de fato, não sabemos sobre o que nós estamos falando, sobre o que nós estamos descrevendo. E é nessa busca por um rigor científico, né, como lá já tematiza uma das suas conferências mais famosas, né, filosofia como ciência de rigor, que o Husserl ele vai, então, buscar descrever as formas de vida a partir daquilo que ele considera ser formas a priorísticas, ou seja, formas portadoras de uma necessidade lógica da vida humana. E, para isso, então, ele vai partir, né, do recurso das reduções, vai partir de uma busca por evidenciações que levam o Husserl a chegar àquilo que, vamos dizer, chegam a ser denominadores comuns da vida humana, seja ela no âmbito comunitário, seja ela no âmbito individual, certo? Dito isso, eu vou começar a apresentar para vocês diretamente essas ideias, né? Algumas que partem diretamente do Husserl, outras que de fato já são interpretações minhas, já são, vamos dizer, descrições nas quais eu levo o Husserl junto comigo, mas eu espero então deixar claro ao longo da apresentação para vocês aquilo que é algo puramente husserliano e as passagens que podem ser consideradas, vamos dizer, empregos metodológicos da minha parte, né? Empregos descritivos da minha parte. Pois bem, desde a vagarosa gestação pré-histórica da inteléquia, ou seja, do fim da subjetividade, dos fins históricos, né, dos fins individuais, o Husserl constantemente ele usa esse termo inteléquia para falar dos fins, né, porque a própria subjetividade ela sempre se direciona a um fim, né? Quando nós falamos que a consciência é consciência intencional, nós estamos dizendo, no fim das contas, que a consciência ela sempre se direciona para algo, ou seja, tem um fim naquilo que transcende ela mesma, aquilo que está além dela mesma, né? Então, tendo em vista que a forma da subjetividade é uma forma finalística, é uma forma da inteléquia, né? Nós podemos dizer que
a gestação pré-histórica da inteléquia seria o quê? Seria justamente a criação dessas formas culturais, como as conquistas linguísticas, artísticas, técnicas, que formulariam um vetor, ou seja, uma direção responsável por guiar, né, em maior ou menor grau, o estágio vigente da humanidade. Ou seja, o Husserl, ele, no conceito apresentado em Renovação como problema ético individual, vai propor que o fim da humanidade seria um fim que se apresenta comunitariamente. Né? A humanidade ela se direciona para um ideal que é estabelecido comunitariamente, pelo grupo. Né? E esse fim ele é sempre estabelecido pelo estádio em que a humanidade se encontra. Quer dizer, a humanidade progride na medida em que ela tem maior clareza dos seus objetivos. A humanidade ela progride na medida em que ela percebe com mais clareza os seus fins e, de acordo com Husserl, os fins eles se tornam cada vez mais superiores na medida em que a humanidade ela se torna cada vez mais racional. E, claro, significa dizer racional não no sentido iluminista, né? Mas racional num novo sentido, num sentido fenomenológico, que pressupõe, então, uma racionalidade vivida, uma racionalidade que se amplia, que busca se autoconhecer, que busca se autoaperfeiçoar, ou seja, não uma racionalidade engessada em fórmulas, não uma racionalidade técnica, mas uma racionalidade voltada para a vivência humana, certo? Então, esse trajeto da inteléquia, esse trajeto dos fins humanos, sempre esteve dotado de uma complexidade que ultrapassa os limites das ciências particulares. O tipo formal da cultura científica, por exemplo, diz respeito a um tipo cultural centralizado em seu fim, de modo que, como todos os outros tipos formais, assume a vida e os valores da prática científica como os ideais norteadores da vida a ser vivida. Podemos ainda afirmar que os tipos formais das culturas orientam-se a partir das vivências comunitárias que se encaminham para um fim específico, o que os mantém no horizonte de um princípio de ação projetado por uma finalidade comunitária clara. Contudo, no interior de um tipo formal da cultura, há uma série de fins individuais, ou, dito de outro modo, vocações pessoais que integram essa mesma teleologia cultural e comunitária. Em seu terceiro artigo, publicado na revista Kaiso, né, que é justamente o artigo que eu comentei, o Renovação como Problema Ético Individual, a fenomenologia husserliana atinge um nível de maior especificidade sobre o comportamento humano em suas dimensões ética e cultural. Conforme a fenomenologia husserliana, os valores de uma cultura são determinantes para a corporificação do espírito, o que nos faz considerar a importância da ética pura para a formação de uma vida cultural. É curioso que o Husserl ele vê uma imbricação, uma união entre os fins comunitários e os fins individuais, de um modo que, vamos dizer, os fins individuais, como eu já disse anteriormente, não podem ser pensados dissociados dos fins comunitários. Essa teleologia cultural, ou seja, essa tessitura, esse grupo de fins que constituem uma cultura, não é? Ele se dá em toda e qualquer forma de cultura e em toda e qualquer comunidade. Ou seja, se nós avaliamos uma comunidade qualquer, nós sabemos que nessa comunidade há um conjunto de fins que coordenam a vida comunitária. Não é possível pensar, então, uma vida comunitária que não se projete para fins específicos, certo? A demora pode ser, às vezes, a gente identificar quais são esses fins, né? Ou até mesmo perceber a clareza nesses fins na mente dos indivíduos pertencentes a esta comunidade. Mas, de alguma forma, se nós nos dedicamos a avaliar um comportamento comunitário, um comportamento grupal, né, nós vamos perceber que, naturalmente, este grupo ele se encaminha para fins específicos. Né? E é claro que, havendo fins de grupos, estes fins vividos pelo grupo são fins vividos a partir dos indivíduos que pertencem ao grupo. Né? Não há grupo que não seja constituído por participantes individuais, né? por pessoas
que vivem as suas próprias vidas no sentido pessoal, né? Que vivem a comunidade a partir da individualidade, vamos dizer assim. Para o direcionamento da renovação constantemente presente nas comunidades éticas, a ética pura surge como um ponto direcionador, norteador, da dinâmica valorativa em sua trajetória de autoaperfeiçoamento. Segundo Russell, a definição de sujeito ético é movida por um ideal de renovação inspirado pela priorística da ética pura, de modo que a generalidade desses valores elevados inspira a manutenção da ética empírico-humana, corporificada nas práticas dos indivíduos, adequadas ao seu contexto histórico, cultural e social. Dito de outro modo, a renovação se torna um processo comum para todos os indivíduos que buscam aperfeiçoar seus valores e, consequentemente, suas ações, ao adotar como modelo a ética pura. E mais do que isso, a comunidade que se propõe a viver sob o ritmo dessa ética priorística vive uma ética social que também a torna disposta para a renovação de seus valores e normas. Em outras palavras, nós podemos dizer que uma comunidade que se dispõe a ter como meta valores ideais não vai se contentar com os valores do momento, os valores circunstanciais. Então, nós sempre precisamos empregar no nosso cotidiano os valores que nós aprendemos com quem? Com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com, vamos dizer assim, os grupos sociais imediatos, né? Os grupos sociais nos quais nós estamos inseridos desde que nascemos. Porém, a humanidade que se propõe, ou os indivíduos que se propõem a essa trajetória do autoaperfeiçoamento, esses indivíduos que querem sempre ser melhores, sempre querem, de fato, ter uma vida ética, no sentido genuíno do termo, esses indivíduos eles sabem que os valores circunstanciais, ou seja, os valores que nós temos no momento, sempre podem passar por algum aperfeiçoamento, né? Que vai se dar, sei lá, noutra geração, num outro momento, ou por uma necessidade ou uma transformação do mundo que se dá de uma forma, às vezes, imprevisível. Não é? Então, a necessidade social da renovação é uma necessidade social de autoaperfeiçoamento das próprias formas de vida. Não é? As formas de vida, elas nunca, vamos dizer, estão terminadas, acabadas, porque as formas de vida, elas estão sempre direcionadas para fins, de acordo com o Russell, de autoaperfeiçoamento. E aí vocês podem dizer, mas, professor, de alguma forma, há pessoas que passam longe dessa busca por autoaperfeiçoamento, né? E aí o Russell provavelmente diria que sim, de fato, né? Há pessoas que, de fato, passam longe desse circuito de autoaperfeiçoamento. E o Russell conheceu muito bem algumas dessas pessoas, né? Afinal, ele viu a ascensão do nazismo na Alemanha, viveu uma série de situações difíceis, perdeu filhos durante a Primeira Guerra Mundial e passou por algumas situações dramáticas advindas justamente, vamos dizer, de uma cultura e de uma comunidade que se corrompeu e não seguiu na sua trajetória de autoaperfeiçoamento. Mas, nesse caso, o que é que ocorre para que a coisa dê errado? O que é que ocorre para que estas comunidades não busquem se autoaperfeiçoar? De início, o que nós podemos dizer é que essas humanidades elas não progridem, essas comunidades não progridem, porque elas já não têm mais como meta a ética pura, já não têm como meta ideais, né? Elas teriam, então, fins específicos, concretos, às vezes voltados para a realização de intenções mesquinhas, né? Como a ideia, uma das ideias do nazismo era o quê? Era extinguir os judeus, né? Porque estes seriam uma raça inferior, e, consequentemente, expropriar tudo aquilo que era dos judeus, né? Que, na época, alguns eram grandes banqueiros, grandes comerciantes, etc. e tal, fazendo com que todos esses bens privados dos judeus se tornassem, então, bens do Estado alemão, né? Quer dizer, essa é uma ambição que passa longe da ética pura e estaria voltada, então, para alguns valores, digamos, concretos, né? E se nós podemos dizer assim, até para vícios humanos, né? De algum egoísmo, ou, vamos dizer,
de fins odiosos, né, de fins mesquinhos, que nada dizem respeito a esses valores superiores. Então, nesse plano explicativo, há comunidades universais que russelianamente denominamos humanidades e comunidades particulares que não parecem merecer a atenção do autor da investigação. Ele, de fato, trata muito pouco, em momentos muito pontuais, sobre o que seriam comunidades particulares. Às vezes ele chama de comunidades empíricas, que seriam, vamos dizer, grupos sociais que não têm interesse naquilo que seriam os valores ideais ou a vida racional, coisa desse tipo. Né? O Russell ele vai permanecer pondo a ciência como uma característica da cultura superior, né? Uma característica da comunidade superior, e nesse sentido ele vai continuar fazendo distinções entre as humanidades no sentido universal e as comunidades particulares a partir justamente desse estilo de vida, né? Quer dizer, será que essa humanidade segue um, um estilo de vida científico? Ela persegue por metas racionais? Então, bem, esta é a humanidade universal. Ou então, será que essa humanidade, então, busca simplesmente a satisfação num sentido empírico, a satisfação das necessidades imediatas e a sobrevivência? Bom, então essa é uma humanidade empírica, então é uma comunidade particular. Então, se as comunidades universais também podem ser referidas como uma ou várias nações, em todo caso, na unidade de uma cultura vivida, as comunidades particulares talvez não tenham existido no decorrer da história conhecida, pois nunca se deu registro de uma comunidade completamente alheia a qualquer outra noção. Ou na condição de órfã dos valores culturais. Né? Quer dizer, na medida em que estas comunidades, vamos dizer, empíricas, não teriam relações com valores culturais, estas humanidades elas viveriam desvinculadas daquilo que, de acordo com Russell, seria o propósito universal da humanidade, que é o propósito de uma vida da razão, certo? Então, apesar de seus momentos decadentes de exílio e de colonização, as culturas nunca desapareceram das comunidades, pois comumente elas adequam-se e até mesmo transformam-se para que as humanidades constituídas não desapareçam. É definido em termos fenomenológicos, cito o Russell. Por cultura, não entendemos outra coisa senão o conjunto das realizações que se efetivam nas atividades consecutivas do homem comunalizado, que tem uma existência espiritual permanente na unidade da consciência comunalizada e da sua tradição persistente. Ou seja, nós temos aí o fator comunitário da forma de vida, que no fim das contas sustenta aquilo que seria o nosso patrimônio cultural, né? E o patrimônio cultural para o Russell é, acima de tudo, um conjunto de valores. Né? Quer dizer, nós temos os valores da verdade, da falsidade, do que é certo, do que é bom, do que é belo. E estes valores, então, são um patrimônio da humanidade que se pretende universal. Né? A humanidade que, vamos dizer, está inserida naquele circuito que nós falamos há poucos minutos do autoaperfeiçoamento. A unidade conferida pela cultura à comunidade é proveniente da materialização das criações do espírito, que permite os constantes acréscimos das gerações posteriores em um elo indissolúvel com a herança deixada por seus antepassados. Por ser um movimento que se inicia no espírito, né? É curioso quando a gente fala espírito, né? Às vezes, de repente, um estudante posso imaginar que espírito seria algo sobrenatural, né? Algo que se dá de alguma forma relacionada ao espiritismo, ao kardecismo, à mesa branca, etc. e tal, quando na realidade o Husserl ele trata por espírito simplesmente as faculdades superiores, né? A experiência de liberdade, por exemplo, seria uma experiência do espírito, né? Uma experiência espiritual. Então, voltando. Por ser um movimento que se inicia no espírito e se conclui provisoriamente na matéria, a cultura é um fenômeno peculiar, misterioso e que, no entanto, permanece presente em nosso cotidiano comunitário. Husserl também define com precisão a que se refere por comunidade. A comunidade é uma subjetividade pluricéfala, ou seja, de várias cabeças, né? É uma subjetividade que se dá em várias pessoas ao mesmo tempo. Isso é comunidade, por assim dizer, mais conectada.
As suas pessoas singulares são os seus membros, funcionalmente entrelaçados uns com os outros, através de atos sociais pluriformes, ou seja, de várias formas, né, que se dão de várias maneiras, que unem espiritualmente pessoa com pessoa, atos, eu, tu, como ordens, acordos, atividades amorosas, etc. Ou seja, a comunidade é o que vai viabilizar todas essas relações, né? Só há relações no sentido pessoal porque há a experiência de comunidade, né? Nós nos damos comunitariamente. Quando eu cumprimento um amigo que encontro na rua, o meu cumprimento ele não é uma atitude, vamos dizer, de mim para o meu amigo, mas é uma atitude minha, comunitariamente viável para o meu amigo. E vice-versa. E o meu amigo vai então retribuir este cumprimento de uma forma comunitária, como um retorno do cumprimento que eu direcionei a ele, através de um cumprimento que ele me redireciona, né? Ou seja, antes de dizer que eu ajo, eu posso muitas vezes pensar que eu ajo comunitariamente, né? Eu ajo a partir dos valores que já foram estabelecidos e incutidos em mim desde o meu nascimento, né? A partir da vida em comunidade, conquistamos a possibilidade de viver a cultura na tensão, essa palavra é um pouco estranha para se utilizar em Husserl, mas eu não vi palavra melhor, na tensão dialética entre o social e o individual, né? É uma tensão constitutiva, vamos dizer assim, pois o indivíduo cultivado é constituído por uma vivência imersa na comunidade cultural, e a própria comunidade só se faz por meio da socialização dos indivíduos. Do entrelaçamento promovido pelos atos sociais, assistimos à vagarosa consolidação dos fenômenos culturais ou à rápida dissolução de seus valores. Sobre as múltiplas tendências individuais e coletivas, as comunidades podem existir inspiradas por um maior ou menor número de volições, de interesses, de perseguições de objetivos. Em certos casos, com seus objetivos ditados por uma subjetividade singular, por um grupo de subjetividade determinada, ou ainda por uma expressiva parcela da subjetividade dominante. A humanidade expressa na comunidade universal se materializa na subjetividade comunitária, via de regra, maior do que a soma de todos os indivíduos participantes da comunidade. Nesse nível comunitário, a vida ativa da humanidade busca se desvencilhar da ética empírica, na perseguição do ideal da ética pura, calcada na unidade da razão prática. Certamente, a consumação desse elevado padrão de dever ser nunca se deu em humanidade alguma. Porém, a unidade da comunidade autêntica, a perseguir os elevados ideais da razão, é uma constante que perpassa a vida comunitária e alcança a própria vida autêntica em sua individualidade inspirada na razão. A ampliação do humano até a humanidade faz da própria comunidade um organismo voltado para a autodeterminação da vontade comunitária, ao manter o padrão reflexivo do que se passa com o indivíduo na busca de adequação em relação ao seu papel de agente da vontade individual comunalizada, né? Então, nós temos aí, vamos dizer, o concerto das volições, né? O concerto dos interesses. Os indivíduos, constituindo a comunidade, então, devem adequar os seus interesses aos objetivos comunitários, né? Quer dizer, nem sempre devem, mas é o que ocorre, vamos dizer, como um fluxo comum das consciências individuais, né? Nós, seres humanos, tendemos à adequação. E é curioso como isso acontece em algumas situações engraçadas. Eu não sei se vocês já viram esse experimento. Não é um experimento em que uma pessoa entra numa sala e enquanto que as outras já estão previamente num combinado. E aí o que é que ocorre? Essa pessoa entra na sala para preencher uma ficha, enquanto que as outras pessoas já estão preparadas para levantar e sentar quando o aplicador das fichas toca um sinete, né? Então, na medida em que aquela pessoa que chegou posteriormente vê que todo mundo levanta quando é tocado o sinete, ela sente então a necessidade de também levantar para acompanhar as outras pessoas da sala. Por que é que isso acontece? Simplesmente por uma, vamos dizer, conformação comunitária, né? Nós temos, às vezes, o que
claro que totalmente fora de contexto aqui, mas a gente tem um pouco daquilo que o Nietzsche vai chamar de espírito de rebanho, né? Nós seguimos o grupo com facilidade e isso parece às vezes ser uma característica da própria expressão da intersubjetividade humana, não é? Pois bem, no que tange à fenomenologia da cultura, a renovação constante nas vidas éticas, social e individual, propicia o surgimento de uma comunidade universal autêntica, pautada nas razões que a tornam uma genuína humanidade. E o processo de renovação constante, no refinamento dos valores, ecoa nos fenômenos culturais, que em sua dinâmica se adequam à priorística valorativa do respectivo povo. Por sua vez, as modificações permanentes na vida do homem ético e, por consequência, cultural, possibilitam o trabalho que ele deve executar sobre si mesmo, na sua autoformação e autorrenovação. Segundo Husserl, a autoconsciência é um traço essencial do ser humano, que possibilita todo o trabalho sobre si mesmo, exigido em uma vida ética e cultural. Ele cita o autoconhecimento, a autovaloração e a autodeterminação prática, o querer próprio e a autoformação, como os desdobramentos desse saber acerca de si mesmo e de seu lugar no mundo. É curioso, né? Vocês já devem ter notado que há sempre um auto, né? Ou seja, há sempre uma volta para si mesmo. Né? Antes, nós estávamos falando sobre a autodeterminação comunitária. Quer dizer, os indivíduos, eles se autodeterminam a seguir determinados valores estabelecidos comunitariamente, né? Quer dizer, numa primeira fase, na infância, normalmente nós somos muitas vezes induzidos ou até mesmo forçados, né, pelos nossos pais, pelos nossos professores a agir de uma determinada forma. Mas na medida em que nós chegamos ao amadurecimento ou aquilo que às vezes chamamos de idade da razão, né, nós então temos de nos autodeterminar, né? Se eu aqui acordo hoje e simplesmente resolvo não ir para a universidade, já não encontro mais meus pais para determinarem que eu devo ir para a universidade. Então, o que é que ocorre? Eu devo me autodeterminar, a agir de uma determinada forma, a ir para a universidade. Né? Mesmo se me bate aquele desânimo, mesmo se me dá uma preguiça, a autodeterminação ela precisa falar mais alto. E de acordo com Husserl, isso é uma das características da forma de vida racional, né? A autodeterminação. Por outro lado, seguindo a sequência, a questão do autoconhecimento também é muito cara a forma de vida racional, né? É através do autoconhecimento que a subjetividade busca sua autoevidenciação, né? Até porque a nossa subjetividade individual ela nunca está acabada, né? Nós não nos concluímos, pelo menos não até a nossa morte. Então, nesse sentido, o exercício de autoconhecimento é um exercício contínuo e necessário para que nós, de fato, saibamos minimamente o que nós devemos fazer, ou qual é a melhor forma de agir, ou qual direção nós devemos seguir, com base naquilo que é a nossa experiência pessoal, né? E, por outro lado, seguindo aí essa sequência das autoatividades, né, nós podemos citar ainda aqui, no próprio fragmento citado do Husserl, a autovaloração, ou seja, como também para que existam valores consolidados comunitariamente, ou para que existam valores adotados individualmente, é preciso que haja também este fenômeno subjetivo da autovaloração, né? De como nós podemos, então, empregar os valores em nós mesmos, nas nossas vidas, na nossa experiência individual. Né? Nós estamos constantemente também nos autovalorando, né? Nos avaliando, buscando, vamos dizer, classificar ou melhor, valorar, né, as nossas experiências. Nós buscamos valorar as nossas atitudes, valorar as nossas condições sociais, né? E nisso também há um processo da própria forma de vida, né? Quer dizer, ao que parece não há outra forma de viver racionalmente, né? Que não passe então pelo autoconhecimento, pela autovaloração, pela autodeterminação e por todo esse exercício da autonomia da razão, né? A razão que busca se ver livre
e responsável por si mesmo. Em sua condição de ser autoconsciente, o ser humano realiza um julgamento de suas próprias ações, de suas condições, de seu valor intrínseco. Além do universo do ser, ele se abre para a dimensão do dever ser e elabora suas metas de autoaperfeiçoamento de acordo com seus mais elevados valores. No plano ideal, a possibilidade de melhoria motiva não só o indivíduo humano, como também a humanidade alinhada ao seu fim histórico. Trata-se de um princípio inerente à espécie humana, né? Isso pertence à espécie humana e não dá para o ser humano simplesmente renunciar, dizer, enchi o saco disso, não quero mais viver dessa maneira, né? E por pertencer à espécie humana, não se pode deixar de expandir essa tendência, vamos dizer, da forma de vida racional para toda a humanidade, né? É uma forma que se alastra, que se amplia, que se dá para todas as comunidades sadias, né? Além do complexo de instintos e impulsos naturais, o ser humano também tem suas ações guiadas e motivadas por sua volição, né? Por sua, vamos dizer assim, por seus impulsos, por suas vontades, por seus interesses. Trata-se da pura vontade livre pessoal que acrescenta ao mundo uma série de possibilidades de transformação. O homem tem a capacidade de recuar até os seus pressupostos mais íntimos e questionar sua validade para as ações futuras. E isso o torna um animal volitivo e pronto para uma vida em liberdade. Dito em outras palavras, uma vida direcionada a partir de si, sob os cuidados de uma reflexão constante, capaz de revisar e aperfeiçoar suas decisões em harmonia com a vontade autenticamente sua. O Russell ele diz aí, vamos dizer, no mínimo duas coisas muito importantes, né? São dois alertas importantes. O ser humano ele não vive simplesmente no domínio do ser, ou seja, não é possível simplesmente permitir que o ser humano se dedique a coisas concretas como se isso bastasse, né? Ah, não, nós somos, sei lá, metodologicamente materialistas, então todas as questões materiais reduzem a vida humana à concreticidade. Logo, todos os problemas humanos são problemas da ordem do material. Né? O Russell vai dizer que não. Por quê? Ah, porque nós temos que lidar com seres espirituais, no sentido de almas que ainda não reencarnaram? Não, não é esse o caso. Mas nós temos que lidar com um domínio a mais, que é o domínio do dever ser, o domínio dos valores, da ética, né? O domínio daquilo que é certo, daquilo que é bom, daquilo que é justo. E todo esse domínio do dever ser é um domínio que se abre para o ser humano. E até onde nós sabemos, né, não há, pelo menos nessa riqueza de detalhes ou nessa amplitude da experiência correspondente noutra espécie do reino animal, né? Então, o ser humano, ao trazer essa capacidade de se autorresponsabilizar, de responder por suas próprias atitudes, e ao ter, então, as faculdades capazes de elaborar valores, capazes de visar uma vida melhor, ele, então, responde como um ser livre, não é? Ser autenticamente livre e dotado de vontade própria. Quer dizer, ele é livre para criar, em certa medida, o seu próprio caminho, né? Ele é livre, em certa medida, para escolher aqueles valores que mais o atraem, né? Aqueles valores que ele, de fato, nasceu para vivenciar. Então, tanto ao nível social quanto individual, a rebelião contra a passividade dos valores estabelecidos demarca o início de uma vida autêntica, marcada pela autorreflexão. A abolição garante que a humanidade perpetue suas escolhas ou negue-as para a deliberação de escolhas novas. O humano se percebe na condição de sujeito volitivo e julga suas ações de acordo com os valores vigentes, em reflexões de níveis singulares e gerais, pois, de acordo com Russell, diferente de um animal qualquer, o homem pode lançar-se nas formas gerais e fazer julgamentos sobre a melhor maneira de proceder, pautado na atitude sempre a ser tomada nas ações ideais. Do mesmo modo, ele exerce o seu desejo singular direcionado aos objetos, formula as representações de casos particulares e pensa sobre acontecimentos limitados à sua vida. Russellianamente, toda a distinção descrita até aqui entre homem e animal
é a priori, por se tratar da descrição das essências de homens e animais possíveis, plenamente refletidos, segundo sua condição transcendental. Ou seja, quando Husserl faz as descrições da forma de vida humana, que nós acabamos de comentar, o objetivo do Husserl não é descrever o que é o ser humano europeu, ou o que é o ser humano latino-americano, né? Ou o que é o próprio Husserl, ou o que é a família do Husserl, ou o que é a comunidade protestante que o Husserl frequentava. Não. O objetivo do Husserl é tratar a priori do que é ser humano, né? O que é a vida autenticamente humana, de acordo com Husserl, seria essa vida que teria, então, condições de desenvolvimento da plenitude racional, né? E é isso que seria, de fato, o a priori da humanidade, né? A forma de vida autenticamente humana. Essencialmente, a vida humana se dá em um esforço eterno para a criação de valores positivos. As comunidades baseadas em valores partilhados estão sempre na busca de superação dos antigos valores, por valores superiores que despontam em seu horizonte. Os indivíduos que vivem uma vida baseada em valores inferiores são sempre instigados a formular ou adotar novos valores, considerado que não há meio de desertar dessa batalha infinita de aperfeiçoamento valorativo. No campo de autoaperfeiçoamento, o ser humano não se contenta com a mera fuga da dor e a satisfação momentânea e prazerosa do desejo. Sua busca vai além disso, e nos momentos de esquecimento de sua meta essencial, o vazio deixado pela ausência de novos valores promove o tédio. Husserl prossegue. Em suma, o sujeito vive na luta por uma vida plena de valor, assegurada contra sobrevenientes desvalorizações. E aí eu continuo. O sujeito, em sua liberdade, busca por uma vida preenchida de sentido, e para isso se esforça na criação de uma explicação global e harmônica para a existência. Esse movimento consiste em um modo de elevar-se até os valores que tornem a vida, ou melhor, que tornam a vida mais segura e digna de ser vivida. É curioso porque o que o Husserl trata por renovação pode ser interpretado como esse esforço contínuo, né, de fato, de renovação dos valores. Quer dizer, dizer que uma determinada vida é racional hoje não é continuar afirmando que todas as atitudes desta vida atual serão consideradas racionais e louváveis na próxima geração. Não, por quê? Porque a racionalidade ela se dá num processo de aperfeiçoamento, de ampliação, de esclarecimento, de evidenciação infinitos, não é? Então, o desenvolvimento dos valores e a trajetória de renovação da racionalidade é uma trajetória de renovação da própria humanidade, de uma humanidade que simplesmente não se rendeu a, vamos dizer, a mesquinharia, não se rendeu aos reducionismos, não se rendeu a qualquer tipo de perversão cultural, né, de processo de autodestruição da cultura autêntica, que, de acordo com Husserl, seria essa cultura que integra o patrimônio dos valores já desenvolvidos pela humanidade, né, desde as culturas antigas até a cultura atual, a cultura moderna. O envelhecimento e a ultrapassagem dos valores antigos. Então, o envelhecimento e a ultrapassagem dos valores antigos ocorrem a partir da renovação essencial tanto da comunidade quanto do indivíduo, que põe em dúvida a efetividade dos valores postos à prova através das decisões tomadas e sempre sujeitas à crítica. No processo de substituição dos valores que se tornam um fardo, há um esforço racional de visada de novos valores que permanecem provisórios, apesar de ansiarem pela eternidade. O valor vigente está baseado em um juízo universal, que se limita e aos poucos se particulariza até se extinguir. Não há meios de evitar esse processo de degradação. Contudo, a clareza do ver, e aí nós abrimos aspas, já é uma citação do Husserl no artigo que eu comentei da Kaiser, não é? A clareza do ver é evidência, a intelecção, enquanto consciência da autocaptação direta do visado, na ação realizadora, trata-se do alcançamento do próprio valor meta. Destaca-se por sobre
à simples presunção antecipadora. A partir das reduções parciais, e aí já é minha leitura, e da identificação de novos valores, nos aproximamos de metas vitais. O esforço para a compreensão racional dos valores é justificado a partir do momento em que delineamos a sua relação com a verdade e sua consequente legitimação através da conformidade com a essência do humano. Só a autoavaliação a que se propõe o homem viabiliza a contemplação e o despertar da motivação de novos valores possibilitados por sua essência. De acordo com as palavras de Husserl, a criação de culturas diversas se baseia na liberdade, essencialmente humana, que se distingue desde suas possibilidades a priorísticas. De saída, as humanidades se diferenciam a priori e seguem por caminhos diversos até a suprema meta do homem idealmente ético. As camadas pessoais das culturas humanas envolvem o que se poderia chamar de valores perfeitos e fins ideais, onde os tipos humanos pessoais nada mais são do que os níveis diversos para alcançar a meta definitiva, o que em si garante a importância da reflexão filosófica sobre os tipos humanos. Dentre as variedades de tipos humanos, o indivíduo ou a sociedade escolhem uma meta geral da vida para o desenvolvimento do seu futuro, o mesmo que esse, por natureza, esteja aberto para novas formulações, né? Quer dizer, é engraçado. O Husserl ele fala de fim da história, né? Fins históricos, fins comunitários, mas diferente do que parece ser dito pelo Hegel, né? Esse fim que se dá historicamente em Husserl é um fim aberto, né? É um fim que, por exemplo, aponta para o autoaperfeiçoamento, mas não objetifica o que é o autoaperfeiçoamento. Não é um fim necessário no sentido de que tem um roteiro. Ah, precisamos cumprir com isso, isso e aquilo para chegar em tal ponto, né? Mas é um fim aberto no sentido que ele se dá futuramente a partir de perseguições de ideais, mas essa busca pela realização dos ideais, ela é uma busca sinuosa, né? É uma busca que ela tem curvas, que tem aproximações, às vezes há acidentes e distanciamentos, e em seguida nós retomamos aquele ritmo e tal, até buscar, então, até chegar, então, a essa meta, né, do ideal, que, claro, né, chegar entre aspas, né, porque não se chega conclusivamente, até chegar mais próximo, né, e é sempre mais próximo que nós buscamos chegar geração após geração. A vontade livre se expressa em suas limitações objetivas, em um mundo que não depende apenas da escolha. Em tese, a racionalidade que dirige a liberdade precisa passar, em seu todo, por uma regulação fática da vida. Apesar de gozar de possibilidades infinitas, os resultados positivos da vida são sempre baseados em condições prévias. Tomemos como exemplo o indivíduo que busca uma carreira de sucesso. Sua vida nunca será, por ele, julgada satisfatória na execução de atividades anônimas e pouco reconhecidas. Referimos-nos a essa delimitação dos valores por um reconhecimento factual pelo nome de forma pré-ética de autorregulação, que nos parece também acontecer nas determinações vocacionais de um povo. Quando em Esparta, por exemplo, os mais fracos eram eliminados e só os fisicamente aptos continuavam a servir o Estado, tratava-se ali de uma personalidade da mencionada cidade-estado que não permitia uma vivência teórica como algo louvável. Desde que o indivíduo queira viver deste determinado modo, será bem-vindo no interior dessa disposição social. Os valores desejados incondicionalmente se tornam metas inflexíveis em relação à mudança e permanecem a direcionar a vida na sua trajetória de autoaperfeiçoamento. Então, cito Husserl. Consequentemente, a pessoa decide-se então a dedicar-se a si própria e a dedicar a sua vida futura à possibilidade de realização de tais valores. E continuo minha descrição. As pessoas que desejam, acima de tudo, a fama, não se contentarão com a fortuna. As pessoas que estão decididamente inclinadas para a vida intelectual não se satisfarão com a vida política. Há uma vocação, uma espécie de chamado pré-ético para uma forma determinada de vida. Estas formas podem ser julgadas como inferiores ou superiores, melhores ou piores. No entanto,
Elas existem como formas de autorregulação universal. Contudo, de acordo com a preservação da vida, os valores desejados incondicionalmente podem ser substituídos por outros valores, que são descobertos com força igual ou maior, ainda em caráter mais profundo, na personalidade do desejante e ou na vontade característica da comunidade em que se vive. A adesão incondicional a um ou mais valores pode se dar de forma racional, irracional, consciente e até mesmo inconsciente. A forma pré-ética de autorregulação se aplica ao indivíduo que está confuso acerca de seu lugar no mundo, à humanidade decadente, que se esfacela, né, que se desfaz na corrida por valores diversos, ao povo que age em conformidade com seu legado e progride na ascensão espiritual de sua cultura, e ao indivíduo que descobre sua vocação. A aceitação pessoal, individual e coletivamente promove a personalidade das pessoas e dos povos na afinidade de seu ponto mais íntimo com suas realizações valorativas exteriores. Do ponto de vista russeliano, todos os seres humanos agem a partir dos valores e seguem livremente as suas formas de vida no cumprimento de seus desejos incondicionais. Né? Esses desejos incondicionais aí seriam, então, pré-éticos. Né? São os desejos que não se dão num domínio, vamos dizer, refletido do dever ser. Né? Não é uma coisa que se dê com a clareza dos princípios éticos, né? Dos princípios que se dão racionalmente refletidos. Né? Então, por outro lado, o ser humano vocacionado é um ser humano ético. Vamos dizer, há uma dimensão ética de vocação e há, então, uma dimensão ética vinculada ao que nós acabamos de falar, do domínio pré-ético. O atendimento ao apelo de sua vontade natural e incondicionada é o primeiro passo em direção aos elevados valores do dever ser, o que o inclina para um projeto de mundo que se apresenta como um ideal a ser alcançado. A vida ética, o ethos, aqui concebido também enquanto morada, explicita o seu sentido cultural na trama de valores constituída para a formação das vidas autenticamente humanas. Diante das diversas formas de vida, os indivíduos que se dedicam às artes, à ciência ou ao trabalho braçal extraem a justificativa do seu ofício, da vida ética como uma forma essencial, a priorística, da vida humana possível, isto é, a parte das motivações que a conduzem a partir dos fundamentos essenciais. Há, nessas palavras, uma característica do que alguns autores chamam fenomenologia genética, por se tratar de um esforço fenomenológico que busca recuar até o que podemos identificar como mais originário na experiência, como o mais originário, o princípio transcendental, formulador da vivência e de suas possibilidades. As formas de vida que se desenvolvem sobre o esteio, sobre o fundamento da autorregulação universal, elevam o homem de sua condição instintiva e animal para uma condição reflexiva e espiritual. Né? Talvez nós possamos dizer até que essa condição reflexiva e espiritual não deixa de ser animal, né? Mas tradicionalmente nós fazemos essa distinção, né? do instintivo e do espiritual. Não tratamos aqui de um abandono de sua condição anterior, sua porção irrefletida e inalienável, mas estamos nos referindo a uma elevação que é concedida ao ser humano, capaz de pensar sobre as consequências de seus impulsos, medir seus atos e antever seus resultados. A submissão a uma vontade geral, estabelecida pela comunidade em que vive, torna-o um homem ao serviço da humanidade, um indivíduo que reflete sobre sua existência como consequência de um empreendimento coletivo que, com sua tradição, justifica e cria um propósito para a vida. No esforço de se manter em uma forma de vida autêntica, a vontade deve estar em constante autoanálise, no ato de pôr à prova suas metas, seus propósitos e a viabilidade de seus planos. Não há outro meio para viver uma vida autêntica que não passe por essa retomada da atividade autoconsciente, na explicitação da capacidade de despertar todo o nosso potencial de melhoria. É curioso, porque
vocês podem pensar como, então, há uma relação entre esta coisa da vida pré-ética e da vida ética. Eu consigo imaginar um exemplo agora. Quando nós vemos, por exemplo, um jovenzinho, né, um rapazinho, uma mocinha que quer se dedicar a escrever, né? Aí, nos primeiros anos lá do ensino médio, já começa a escrever seus textos e diz que vai fazer parte da Academia Brasileira de Letras, etc e tal, e quer publicar tudo e gosta muito do que escreve. Bom, nós temos aí, vamos dizer, o que pode se utilizar como exemplo de um impulso pré-ético de escrita, né? A pessoa se sente bem em se expressar através das palavras e se dá bem com isso, se identifica com isso. Porém, ao longo da vida, quer dizer, na inserção que essa pessoa vai passar na comunidade, né? Na inserção que essa pessoa vai daqui a poucos anos passar profissionalmente, né? Ou seja, dentro de uma comunidade profissional, ela vai perceber que não tem o espaço esperado como romancista, né? Como escritora, nesse sentido mais geral. E então ela vai se identificar com a carreira do jornalismo. Ótimo, então ela vai conseguir ter uma carreira como jornalista e vai gostar daquilo que ela faz e vai trabalhar lá seus 30, 40, 50 anos até se aposentar e perfeito, né? Houve então uma assimilação de um impulso pré-ético vocacional para então uma consolidação e um esclarecimento de uma dedicação ética a uma determinada comunidade profissional e a uma determinada comunidade de cultura, né? A uma humanidade específica. Quer dizer, o exemplo desse jovem escritor é um exemplo justamente dessa relação entre a vida pré-ética e a vida ética, certo? Então, as alegrias e decepções presentes em uma vida que se pretende autêntica resultam dos pequenos sucessos e frustrações, na empreitada de criar uma fundamentação efetiva de nossas ações em uma espécie de doutrina universal das ações perfeitas. Dessa ambição esclarecida, em maior ou menor grau, os indivíduos, desde a sua mais tenra idade, seguem e imaginam seguir em direção ao homem autêntico. Trajetória esta de muitas incompreensões e mal entendidos, que almeja levar o ser humano imperfeito até a sua realização mais sublime, na forma de vida concebida pelos ideais superiores que, na modernidade, ainda estão em estado de amadurecimento. A crítica dos valores parece ser motivada por essa intenção de alcançar uma maior clareza das intuições morais que levam a humanidade até patamares superiores. A vida comunitária busca, na consolidação de sua unidade, a justificação plena e constante de seu sentido comum, na formação de uma identidade justificada. O indivíduo, em sua autorregulação, busca uma vida fortalecida por seu sentido satisfatório. E assim, os ideais mais elevados da humanidade e dos indivíduos tornam o ser humano seus lugares, tomam seus lugares na intelecto histórica, na dinâmica coerente da vida cultural. Quer dizer, há então uma integração, né? Há então uma assimilação dos indivíduos pela comunidade. É curioso, porque o indivíduo ele é constituinte da comunidade e, ao mesmo tempo, constituído comunitariamente. A filosofia de Husserl reconhece no ser humano a capacidade de analisar a realidade de sua vida a partir de um ponto de vista total. Segundo ele, panoramicamente, a visão humana alcança a totalidade objetiva de sua vida e faz um juízo de suas conquistas e perdas, somadas aos seus aperfeiçoamentos e limitações, o que garante ao homem a, abro aspas, possibilidade de submeter a um livre exame a infinitude do agir próprio possível e, em unidade com isso, a infinidade do acontecer circunmundano a respeito das possibilidades práticas aí contidas. Fecho aspas. Formas de vida são adotadas e abandonadas de acordo com a mudança dos critérios éticos e novas formas de vida surgem, eventualmente, para o enfrentamento dos novos desafios propostos pelo mundo circundante, obstáculos neutralizados pela capacidade intimamente humana de autotransformação. Eu já começo a sentir falta dos óculos aqui, né? Vai escurecendo a luz da janela. Formas de vida. Husserl ainda se propõe o trabalho de descrever determinadas leis de essência de valores práticos.
No âmbito de uma fenomenologia da cultura, essas leis nos pareceram necessárias ou nos parecerão necessárias para um momento posterior. Né? Nós não vamos tratar diretamente disso aqui, porque o objetivo seria mais esclarecer quais, então, são as análises do Husserl em torno das formas de vida, né? Como as formas de vida elas se dão a partir de um ponto de vista fenomenológico. Como vocês podem perceber, existem então algumas palavras-chave aí já escritas, né? Como é o caso do valor, da comunidade, da individualidade, da liberdade, do percurso racional que se dá atrás da autodeterminação, do autoconhecimento, da autovaloração, né? E todo esse percurso que se volta para si mesmo numa busca humana de, no fim das contas, ultrapassar o estádio atual de vida para chegar a um estádio superior. Não é? Então, de modo russeliano, podemos afirmar que é da essência humana o ato de ter ideias, e dentre elas, escolher um duplo ideal, o qual deve fundamentar sua vida. Essa duplicidade provém da condição absoluta e relativa que os ideais humanos carregam a priori, e seu potencial de justificação se estende pelo embasamento de toda a verdadeira personalidade do indivíduo. Em um sentido originário, através dessa vivência de perseguição dos ideais, o indivíduo vem a se tornar o melhor que poderia ser, vem a descobrir o que legitimamente é. E, para tanto, a vida baseada no ideal absoluto é movida pela liberdade mais pura sobre os deveres da racionalidade, condição esta que Husserl classifica como um imperativo categórico. Diz ele, ser um verdadeiro homem segue uma vida que possa justificar intelectualmente de ponta a ponta, uma vida provinda da razão prática. Fechou aspas. Pois só através de uma vivência racional, o ser humano pode vir a se identificar enquanto causa de si mesmo, pode vir a se mover por uma vontade de autoaperfeiçoamento, inspirado pelos valores cada vez mais elevados. O ideal absoluto e inatingível dessa formação humana seria o indivíduo perfeito e orientado no devir por uma razão inabalável, porém, até onde sabemos, a racionalidade em sua originalidade. Uma razão inabalável, porém, até onde sabemos, a racionalidade em sua originariedade não pôde garantir nada além do desenvolvimento espiritual constante, sem que para isso tenha atingido a perfeição. O ser humano busca adaptar seu ideal relativo ao estado momentâneo de sua realidade, no ato de satisfazer necessidades vitais, imediatas e contingentes. No que tange ao ideal absoluto, há algo que nos faz lembrar a velha conformidade com o Logos divino. Né? Os antigos, os estoicos, alguns filósofos gregos, né, acreditavam que há uma lei, vamos dizer, do próprio universo, do próprio cosmos, e tudo então que o ser humano deve fazer é captar essa lei que se dá na própria natureza e trazê-la para a sua própria vida. Né? Então, esse ideal de uma ideia absoluta, né, parece ter algo dessa velha ideia, né, de uma proposta de conformidade com o Logos divino, né, que se dá a partir da assunção do que é essencial ao homem, né, da percepção daquilo que é essencialmente humano e encarnação dessa coisa essencial. Vemos a busca de uma vida superior que culmina na simples realização de sua essencialidade. E devemos reconhecer que, assim como há um desenvolvimento orgânico das espécies animais, há um desenvolvimento comunitário, uma sofisticação cultural, que se traduz na elevação do espírito humano. A liberdade possibilita ao homem aspirar à perfeição, que, sob o esforço da razão, torna o homem capaz de conduzir-se para os níveis mais elevados da vida em cultura. Tomado por essas convicções, Husserl arrisca uma descrição da essência humana. Abro aspas. Ele é sujeito e, ao mesmo tempo, objeto do seu esforço, obra em devir até o infinito, cujo artífice é ele próprio. Fecho aspas. A partir do desafio da autoeducação,
o indivíduo autônomo o suficiente para reconhecer a sua liberdade assume o curso de seu destino e se faz por meio do ato de destinar-se. Nesse passo, obtemos em Husserl uma característica cara à concepção de ser humano que buscamos precisar. Esse caráter dúbio da vida racional que sempre se estabelece em uma subjetividade que constitui a objetividade. Podemos afirmar que a vontade humana determina e é determinada por sua circunstância cultural. Sobre este fundamento, usufrui da envergadura do espírito e alça voo a partir da consistência do mundo. Sobre a sua autoformação, as atividades humanas se uniformizam a partir do que Husserl vem chamar de segunda natureza. A bondade e o raciocínio científico são modos de exemplificar essa atitude do espírito humano, na medida em que as ações morais são guiadas pela imperatividade de fazer o que há de melhor e a pesquisa científica se realiza nos resultados já tomados como verdadeiros. Trata-se do uso das formas imperativas de dar retidão aos casos particulares de uma vivência regional, de modo a fazer parecer que a bondade e a verdade, nos casos citados, a beleza e a justiça, entre outros valores superiores, são princípios a priorísticos que norteiam a vida em cultura. Porém, esses elementos norteadores não se encontram em um céu platônico, ignorado até pelo próprio Platão, pois antes se apresentam no deslocamento entre a vida humana instintiva e a vida ética, na elevação até a segunda natureza, movida pela volição, pela impulsividade, mas revestida e fortalecida pela disposição para a batalha infinita da razão. Estes valores provenientes da subjetividade realizadora são motivadores da vontade, que caracteriza o ser humano racional em uma vida dotada de sentido e efetivação histórica dos valores elevados. A bondade gratuita e a visão da beleza superior são amostras de como, através de sucessivas ações tomadas e contemplações vividas, o ser humano começa a agir e contemplar, sem antes refletir sobre tudo o que se realizou anteriormente, ou sem antes considerar a influência dos valores que motivam as suas atitudes, pois a fonte dos valores precisa ser revisitada por intermédio da renovação racional, para que seja redescoberto o seu nascedouro, o intuito de uma humanidade plena, autônoma, livre e disposta ao autoaperfeiçoamento. Então, é isso, Jean. Espero não ter cansado vocês. Fui o mais rápido possível. E obrigado pela paciência de todos.